Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Direito Constitucional. Meu nome é Hudson da Costa Pereira, eu sou professor de Direito e advogado, e hoje a gente vai tratar do controle de constitucionalidade na Constituição Federal. Bora lá, pessoal? Olha só, primeira coisa então que eu quero colocar para vocês aí é o seguinte, olha só, existe aí uma ideia, né, que ela é unânime na doutrina e na jurisprudência, de que é inequívoca, né, a existência o quê? De uma hierarquia, né, no sistema normativo brasileiro. Ou seja, né, existe uma posição de superioridade das normas constitucionais, né, em decorrência das demais normas infraconstitucionais. Portanto, o nosso ordenamento jurídico, ele possui uma estrutura de normas que são classificadas em normas superiores fundantes, que são as normas originárias da própria Constituição Federal, e as normas inferiores fundadas, que são todas as demais normas que estão abaixo, né, do ordenamento jurídico constitucional, ou seja, aquilo que a doutrina também classifica de normas infraconstitucionais, tá certo? Então, olha só, esse mecanismo instrumental teórico, né, de fiscalização a que se atribui, né, o nome de controle de constitucionalidade, é justamente a ferramenta que impede, né, que esse ideal de supremacia da Constituição sobre as demais normas seja inócuo. Então, é justamente em razão, né, do efetivo controle jurisdicional que a gente consegue, então, né, fiscalizar, averiguar na prática a compatibilidade, né, das normas infraconstitucionais com a própria Constituição, ok? Então, a efetivação, né, desse mecanismo de controle, né, é o que vai nos balizar, né, para a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade do ato que é submetido a essa comparação, tá certo? Então, olha só, partindo sempre da premissa de que a comparação é feita diretamente o quê? Com o texto constitucional. Portanto, daí é que vem, então, aquilo que os doutrinadores denominam o quê? Da análise de compatibilidade do normativo o quê? Com a Constituição Federal. Então, caso, né, a percepção final seja pelo antagonismo e contrariedade do ato normativo, né, frente à própria Constituição, daí então a gente está diante o quê? De uma flagrante inconstitucionalidade, tá certo? Vamos falar um pouquinho então da tipologia da inconstitucionalidade. Então, olha lá, né? Segundo a doutrina, né, a classificação da tipologia da inconstitucionalidade, ela é levada em conta aí alguns critérios. Vamos lá, vamos conhecer quais são eles? Então, olha só, o primeiro critério aí é quanto à norma constitucional violada. Nesse caso aí, tá? A inconstitucionalidade pode ser formal, propriamente dita, ou orgânica, ou então pode ser também a inconstitucionalidade material da norma. Tá ok? O segundo critério que a gente vai encontrar aí é quanto ao tipo de conduta ofensiva. Nesse caso aqui, tá? A sua inconstitucionalidade pode ser por ação ou por omissão. Sendo que, no caso da inconstitucionalidade por omissão, ela também pode se dividir em quê? Em total ou parcial. O terceiro critério que a gente vai encontrar aí, quanto à classificação da tipologia da inconstitucionalidade, é quanto ao momento, tá? Nesse caso aqui, ela pode ser, então, originária ou superveniente, tá certo? Né? E quanto ao alcance, daí já estamos aqui, então, no nosso quarto, né? O quarto critério aqui de classificação, quanto ao alcance, né? Também pode ser a inconstitucionalidade total, ou seja, a constitucionalidade da norma na sua íntegra, ou parcial, que é quando apenas uma parte, um trecho, né, da norma é considerada inconstitucional. E quanto ao prisma da apuração, aqui sim, já no quinto critério
de classificação, o último critério de classificação, né? A inconstitucionalidade pode ser direta ou indireta. Ela ainda pode se dividir em reflexa ou consequencial, tá certo? Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte, eu vou dar um breve intervalozinho aqui, tá? Daí a gente vai fazer um intervalozinho aqui, 5 minutinhos. Daqui a pouco, então, eu volto e daí a gente vai estudar cada uma dessas 5 tipologias de inconstitucionalidade, tá certo? Obrigadão aí, pessoal. Daqui a pouquinho a gente volta, tá?